aí, eu sou o Alexandre do Responde Aí. Vamos bater um papo quente hoje sobre radiação do corpo negro. Vamos esquentar as coisas. Se a gente pegar um metal e esquentar tipo muito, tipo para bastante, ele começa a mudar de cor. Ele vai ficando vermelho, aí depois vai ficando branco. Se você olhar aqui no meio, dá até pra ver os núcleos brancos. E ele vai passando também por um amarelo. E se você esquentar muito, ele chega até a ficar azul. Por que quando a gente derrete um metal isso acontece? Pra gente discutir isso, a gente tem que pensar muito em como a gente enxerga as cores. Como a gente enxerga a cor de alguma coisa. Por que a gente enxerga isso aqui como rosa, sei lá? Porque isso aqui tem duas formas de emissão de luz que a gente está vendo. Uma é a luz que bate nela e reflete nos nossos olhos. Só que uma dessas cores da luz que bate nela é absorvida, tá? E aí a gente enxerga a complementar da luz que é absorvida. A outra coisa que permite a gente enxergar ela é que ela tá radiando um pouquinho de luz. Sempre. É tipo aquela ideia dos óculos de visão noturna que você vê... Não é óculos de visão noturna, é óculos de calor. Que você vê várias formas de calor. Porque todo mundo tá sempre cedendo calor pro ambiente na forma de radiação. Pra gente estudar a cor, a gente tem que estudar a radiação, não a luz que reflete pra gente ver. Então a gente vai usar o nosso amigo corpo negro. Por quê? Porque ele absorve todas as cores. Corpo negro é algo que não reflete nenhuma cor. Cor, ele absorve todas. O preto é a falta de cor. Tá bom? E aí toda a mudança de cor dele vai ser por causa da radiação dele, que é a causa das mudanças de cor do metal. O que acontece? Eu tenho um corpo negro aqui, tá com a temperatura normal, assim, ambiente. Eu vou aquecendo ele. Ele começa a ficar vermelho. Aqueço mais, ele vai começar a ficar azul. É tipo metal, tá? Então não tem nada a ver com a reflexão. Mas por que ele vai mudando essas cores? A gente pode fazer uma avaliação da intensidade da luz com relação ao comprimento de onda da luz, tá? Esse aqui é um gráfico do que a gente chama de emitância espectral. Como se fosse uma densidade de intensidade. E como ele varia com lambda. Quando tem uma temperatura mais baixa, o pico dessa densidade está na cor vermelha. No comprimento de onda que corresponde à cor vermelha. Quando eu vou aumentando a temperatura, T é a temperatura, tá? Essa curva vai subindo lá para cima. Vai subindo para cima. Boa. Vai indo para a esquerda e subindo. E aí ela vai batendo na cor azul depois. Por isso que vai mudando de cor. Esse verde aqui, na verdade, é um exagero. Mas o verde até existe, assim, mas tá mais pro branco, né? Isso é a radiação de corpo negro. É essa curva. E é isso que a gente vai tentar entender. Isso foi um problema ao longo de muito tempo. Porque a teoria clássica dizia que a curva não era assim. Só que o experimento dizia que era. Então tinha algo errado. Eu vou te falar rápido esses dois gráficos aqui, porque você pode esbarrar com os dois e se confundir. Esse gráfico aqui, F é a frequência e U é a densidade de energia da luz. Tá? Nesse caso, a teoria clássica dizia que a densidade explodia quando F ia para infinito. Só que o corpo negro mesmo, ele tem esse pico aqui. Esse outro gráfico, o I, é o que eu chamei de emitância espectral. É algo que mede a intensidade da luz, só que é como se fosse uma densidade da intensidade, tá? É o quão luminosa ela é, mas é com relação a um intervalo de comprimento de onda. E aí a teoria clássica dizia que quando o comprimento de onda ia para zero, essa emitância ia para o infinito. Só que o corpo negro tem esse pico aqui. Então existem os dois tipos de gráfico, não confunde se você vê eles por aí, tá ok? Agora vamos ver o que rege essa radiação.
A gente tem 3 leis que regem a radiação de corpo negro. A primeira lei é a lei de Planck. A lei de Planck diz o seguinte: a emitância espectral, ou seja, intensidade dividido por intervalo de comprimento de onda, a emitância espectral é esse I de lambda aqui, ela é igual a essa equação muito louca aqui que tem uma exponencial embaixo, tá? O Planck achou essa equação exatamente para consertar certos problemas da física. Foi onde ele criou o conceito de fóton. Vamos ver cada coisa aqui. H é a constante de Planck, C é a velocidade da luz no vácuo, lambda é o comprimento de onda da luz emitida e o T é a temperatura do corpo negro. E tem um K. Quem é esse K? Esse K a gente chama constante de Boltzmann, que é aproximadamente aí 1,381 vezes 10 a menos 23. O que essa lei de Planck explica pra gente? Essa lei de Planck, ela descreve matematicamente exatamente a curva da emitância espectral do corpo negro, como ela foi medida experimentalmente. O Planck finalmente conseguiu descrever isso matematicamente. Então, de acordo com essa lei, essas curvas vão ser assim: a curva preta, a curva vermelha e a curva azul. Sendo que, à medida que vai aumentando a temperatura, esse pico aqui, ele vai sendo mais pronunciado e vai vindo para a esquerda. Tá ok? Isso é o que diz a lei de Planck. E dela a gente pode tirar outras 2 leis, que só se chamam leis porque foram obtidas sem uma explicação muito clara. E foi a lei de Planck que deu a explicação. A primeira lei chama Stefan Boltzmann. O que é a lei de Stefan Boltzmann? A lei de Stefan Boltzmann é sobre a intensidade total que a luz... é a intensidade total que o corpo negro radia. Tá? Essa intensidade total, pela lei de Stefan Boltzmann, vai ser dada por uma constante, sigma, que é chamada constante Stefan Boltzmann, que eu estou botando o valor aqui, né? Aqui esse K, a quarta, é Kelvin, tá? De temperatura. Vezes a temperatura quarta, que tem que ser em Kelvin. De onde é que surge isso? A intensidade é a emitância espectral vezes o intervalinho de comprimento de onda, porque é como se fosse a densidade de intensidade. Então, se a gente for somar isso para vários comprimentos de onda, vários intervalinhos de comprimento de onda, a gente tem uma integral, a gente está calculando a área aqui embaixo. Então, esse I total vem da integral da lei de Planck. Tá ok? E aí, eu não vou fazer essa integral, porque ela é muito maluca e não vale a pena fazer aqui. Ela é complicada pra caramba, mas confia em mim que o sigma vai ser isso aqui. Quando a gente resolver a integral, a gente vai achar o sigma em função da constante de Boltzmann, de π, 2, 15, c ao quadrado, velocidade da luz no vácuo, e a constante de Planck. Ou seja, a gente poderia ter calculado ela, sendo que ela tinha sido achada antes experimentalmente. A segunda lei é chamada a lei de Wien, ou Wien, sei lá como é que fala. A lei de Wien, ela agora está preocupada com o pico da minha curva. Eu quero saber qual lambda a emitância espectral é máxima, tá? Para achar isso, temos que usar a boa e velha derivada. De novo, eu não vou fazer porque dá um pouco de trabalho, então não vale a pena. Mas se você fizer a derivada, você cai exatamente na lei de Wien, só que em função da constante de Planck, da velocidade da luz e da constante de Boltzmann. E se você calcular isso aqui, dá exatamente esse valor aqui. O que a lei de Wien diz é que o lambda onde a emitância espectral é máxima é inversamente proporcional à temperatura. Tá ok? E é isso. Essas são as 3 leis que regem a radiação de corpo negro. O importante é entender elas qualitativamente. Intensidade total, lambda máximo e a curva em si. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!